Estamos no 7º domingo após Pentecostes. Saudamos a você e a sua família com as palavras do lema da semana. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás, e te multiplicarás. O Senhor, teu Deus, te abençoará. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Desejamos um abençoado culto. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é, hoje o que eu sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é, hoje o que eu sempre ele será, hoje o que eu sempre ele será. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Ouvir a verdade é sempre algo que nos traz conforto e alegria. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: eu prefiro que me falem a verdade. Você já deixou de ser passado por algumas situações nas quais ouvir a verdade assim, deixa a gente meio desajeitado, meio nervoso, meio preocupado? Ou tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Mas a gente poderia dizer, ouvir a verdade em algumas situações é extremamente importante. Ou a gente poderia dizer, é muito importante. Principalmente quando ela é dita a nós assim, bem claramente. Claro que esta verdade, ela sempre nos convida a que a gente fale a verdade com respeito, com amor, com paciência, com paixão, falar a verdade com cuidado. Se assim não for, nós falamos a verdade, mas podemos nos afastar das pessoas, até magoando e ofendendo. Há uma frase do psicanalista Bion que diz assim: verdade sem compaixão é crueldade. Olha que profundo. Verdade, mas sem compaixão é crueldade. O que Deus nos dá através da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, é uma palavra encarnada, verdade, verdadeira, mas é uma palavra sempre com muita compaixão, para que esta palavra possa nos orientar, nos ajudar. Quando escutamos o que o Senhor nos diz, a partir do Salmo 85, versículo 8 a 13, nós vemos palavras duras, mas vemos o quanto nós somos abençoados e cuidados por Deus. Então faço a leitura e convido você
a acompanhar Salmo 85, versículo 8 a 13, que diz: Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Amém. O rei Davi, após cometer adultério com Batseba e em sequência assassinar o marido da Batseba, ou melhor, mandar assassinar o marido dela, ele foi repreendido pelo profeta Natã. Passou-se algum tempo e num certo dia o profeta Natã chegou até a presença de Davi e, contando uma história com muito amor, com muita compaixão, ele apontou o erro do rei Davi, o exortou. E a partir desta exortação do profeta Natã a Davi, este teve a oportunidade de se arrepender e elaborou uma profunda confissão de pecados. Até o momento em que foi repreendido, Davi não tinha se dado conta do seu pecado ou dos seus pecados. Achava que estava tudo bem, tudo certo. Mas quando o profeta o exortou, então ele caiu em si e compôs o Salmo 51. E nós temos também cometido muitos pecados o tempo todo e muitas vezes nem nos damos conta disso. Façamos das palavras de Davi a nossa confissão de pecados, conforme o Salmo 51, versículo 1 até o versículo 15. Oremos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim.
Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde o dia em que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Amém. Davi foi ouvido em seu clamor e nós também somos ouvidos. Quando pedimos sinceramente pelo perdão e pela restauração de Deus. Pela graça de Deus podemos exclamar como Davi o fez no Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Recebe, Deus amigo, estes dons que a ti trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus, Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, por Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento para o cansaço. Ó Deus, Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, por Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus, Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, por Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que trabalha com carinho para criar um mundo novo. Ó Deus, Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, por Jesus
Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder de fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado, pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Felipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar. Herodias estava furiosa com João, a quem queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouviu falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Neste dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações. Oremos. Amado Pai, estamos diante da Tua santa palavra, que ela nos alimente e nos fortaleça na fé, que ela desperte e transforme pessoas que estão trilhando caminhos opostos à Tua vontade, que ela nos encoraje para o testemunho cristão neste mundo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, propaga-se a ideia neste mundo, entre nós, de que nós devemos fazer o que dá vontade na vida e que não devemos, de alguma forma, interferir nos pensamentos e nas atitudes das outras pessoas. No entanto, a palavra de Deus nos orienta a algo diferente. Como filhos e filhas de Deus, nós devemos nos importar, nós devemos agir, falar amorosamente em algumas situações onde percebemos que as pessoas estão caindo nos buracos do pecado, da perdição. Como testemunhas de Jesus Cristo, fazer algo, nos importar, alertar, faz parte da nossa missão. Isso inclui, às vezes, exortar as pessoas quando necessário, não a partir das nossas vontades, mas a partir da palavra de Deus, que é perfeita, que é santa. Na Bíblia, encontramos pessoas que acolheram as exortações e tiveram suas vidas corrigidas, lapidadas, como é o caso do rei Davi. No entanto, nós também encontramos pessoas que rejeitaram a verdade e preferiram continuar em seus erros, em seus pecados, trilhando o caminho do erro, do pecado. É o caso de Herodes Antipas, sobre o qual ouvimos há pouco na leitura do Evangelho. Diante das notícias do ministério de Jesus e das especulações que surgiram sobre ele, de quem ele seria, Herodes constata que só poderia ser João Batista. Alguns falavam Elias e Herodes, já disse é João Batista, conforme lemos em Marcos 6,16. É João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Por que Herodes chega a esta conclusão? Possivelmente por dois motivos. Primeiro, a similaridade da mensagem anunciada por João Batista com a mensagem anunciada por Jesus. Arrependimento, vida nova. Segundo motivo, a consciência pesada, a consciência culpada de Herodes. Herodes Antipas era um dos muitos filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que mandou matar todas as criancinhas de até 2 anos de idade na época em que Jesus nasceu. Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, era responsável por governar a região da Galileia e da Pérea. E ele foi exortado por João Batista, que pregava arrependimento naquela região, por ter se casado com a mulher do seu irmão. A dinastia dos Herodes era marcada pela imoralidade. Eles não se importavam muito, ficavam trocando de parceiros, todo mundo casava com todo mundo. Parece que entre eles isso não era um problema, porque a família já estava acostumada com a imoralidade. João Batista, sendo judeu,
baseado na lei de Moisés acerca dos casamentos ilícitos, aponta o pecado de Herodes Antipas com Herodias, a sua cunhada. Em Levítico 18:16 lemos: não tenha relações com a sua cunhada, isso seria uma vergonha para o seu irmão. As leis de Moisés eram primeiramente dirigidas aos judeus, que era o povo de Deus. No entanto, esperava-se que as demais pessoas, e principalmente os governantes, mesmo não sendo judeus, observassem e cumprissem também essas leis. João Batista pregou a vontade de Deus e a necessidade de arrependimento. A consequência disso foi a sua prisão e depois a sua cabeça no prato, no dia do aniversário de Herodes, quando ele ofereceu uma grande festa. E o que essa passagem bíblica nos ensina? Primeiro, mesmo os servos mais fiéis de Deus podem passar por sofrimentos terríveis neste mundo por não serem suportados pelos inimigos do Evangelho, por aquelas pessoas que não suportam a verdade exposta a partir da luz de Cristo, por aquelas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados, como era o caso de Herodes e de Herodias. Quando o pecado deles foi exposto, eles se revoltaram. Segundo, nem todas as relações são lícitas, segundo esse texto bíblico e muitos outros da Bíblia. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, encontramos vários tipos de relações que desagradam as pessoas. Se nós somos pessoas cristãs, nós devemos prestar atenção nisso. Devemos estudar, rever o livro de Levítico. Daí algumas pessoas podem dizer, mas as leis do Antigo Testamento não valem mais, mas alguns pensam dessa forma, né? Então nós podemos conferir, porque muitas destas leis a respeito das relações foram repetidas no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. É importante que leiamos as Sagradas Escrituras e observemos quais são as relações que agradam ao nosso Senhor. Existem muitas que não são do agrado do Senhor e são ilícitas, portanto. O caso de Herodes e Herodias era uma dessas relações que não agradavam a Deus. Terceiro, pessoas podem ficar sob a influência do Evangelho, mas nunca dar o passo decisivo, porque não querem abrir mão dos seus pecados. Isso aconteceu com Herodes. Ele, segundo a Bíblia, ele admirava o que João Batista ensinava. Ele tinha uma admiração por João Batista. As palavras de João o incomodaram a ponto de Herodes o prender. Mas de qualquer forma ele continuava achando algo curioso, algo importante, muitas das coisas que João Batista anunciava. Isso deixava ele perplexo. Então muitas pessoas têm acesso ao Evangelho, mas não querem abrir mão dos seus pecados e por isso nunca tomam esse passo decisivo. Herodes conhecia a palavra, admirava em alguns aspectos João Batista, mas não deu o passo decisivo. Há pessoas, mesmo dentro das igrejas, frequentando cultos, que não conseguem abandonar os seus pecados. Muitas vezes, quando exortadas, mesmo que seja com amor, porque isso é muito importante, preferem sair da igreja ao invés de saírem do pecado.
E podemos perguntar: quem é a Herodias do nosso coração? Quem é a Herodias do seu coração? Herodes não se arrependeu porque estava preso a Herodias, mesmo que ela fosse esposa do seu irmão. Ou seja, o que e quem impede você de assumir publicamente e seriamente a fé em Jesus Cristo e mudar de vida? Deixemo-nos conduzir pela verdade do Evangelho e a testemunhemos as pessoas à nossa volta, mesmo que para isso tenhamos que pagar um alto preço. O que aconteceu com João Batista aconteceu também com Jesus. Ambos foram mortos por anunciarem uma mensagem de arrependimento, de vida nova, que algumas pessoas não suportaram ouvir. Que alegria e privilégio Deus nos dá em conhecermos a sua vontade através da sua palavra. E que nós sejamos fiéis a Deus e que Ele possa lapidar a nossa vida segundo o seu querer e nos dê forças para abandonarmos as Herodias da nossa vida, ou seja, aquilo que nos prende, que nos amarra ao pecado. Que Deus nos ajude. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma lembra de Senhor, grandioso és tu. Então minha alma lembra de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar da cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu.
Então, nos preparando para o momento de oração final deste culto. No início nós falamos sobre um pouco da verdade, como ela é importante. Assim, nós lembramos também, você gosta sempre de ouvir a verdade ou como é que a gente se sente quando outros falam a nós alguma mentira? Às vezes algumas pessoas vêm perguntar para a gente assim, será se a gente fala a verdade para as crianças quando alguém morre ou falece? O que você faz? Você arruma 1001 desculpas ou encara a verdade, explica? Então, que em meio ao que nos acontece na vida, em tudo, em todos os momentos, a gente possa falar sempre a verdade. Ela é muito importante, ela liberta, como também diz Jesus. Oremos. Agradecemos-te, Senhor, porque somos amados e cuidados por Ti. Ajuda-nos a ficarmos firmes no Teu caminho, que é luz e verdade, mesmo quando os inimigos do Evangelho se levantarem contra nós. Intercedemos pela conversão de alguns dos nossos amigos, familiares e até membros das comunidades, que mesmo conhecendo a Tua vontade, são amantes e permanecem no pecado. Oramos pelas pessoas enfermas, enlutadas, ansiosas, desempregadas, enfim, por todas que precisam de forças, ânimo e consolo. Faça de nós, teus filhos e filhas, instrumentos de cuidado na vida dessas pessoas. Também intercedemos pelas autoridades e governantes de nosso país, Estado e municípios, que se disponham a trabalhar para o bem da sociedade e sejam corrigidos em seus erros. Tudo mais incluímos na oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final desta celebração, queremos pedir pela bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e o sirvamos com alegria e com disposição.